Estudo Bíblico Lucas 21. Verso 1. Viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. No pátio das mulheres, no átrio do templo, havia 3 caixas em forma de funil para arrecadar ofertas. Cada uma delas era usada para uma finalidade específica e cada tipo de doação era colocado na caixa correspondente. Verso 2. Viúva pobre. A expressão grega transmite a ideia de pobreza extrema. Essa mulher era desesperadamente pobre, sendo que o mais apropriado é que ela fosse beneficiária de caridade e não doadora. 2 pequenas moedas. Essas moedas formavam a menor das ofertas aceitáveis. Em uso na Palestina, valiam 1/8 de centavo, mas representava tudo que essa mulher tinha. Verso 4. Verso 4. Todo o seu sustento. Jesus elogiou a viúva não pelo valor da sua oferta, mas pelo sacrifício envolvido. O discurso no Jardim das Oliveiras, capítulo 21, versos 5 a 38. Verso 5. Belas pedras. Pessoas ricas doavam esculturas e placas de ouro e outras preciosidades para o templo. Herodes doou uma videira de ouro com cachos de uva de ouro de quase 2 metros de altura. As dádivas eram colocadas nas paredes e suspensas no pórtico. Constituíam uma coleção de riqueza inimaginável. Verso 6. Dias virão. Todas essas riquezas foram saqueadas pelos romanos quando o templo foi destruído. Isso se cumpriu durante a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Versos 7 a 19. Quando sucederá isto? A resposta de Jesus à pergunta dos discípulos vincula tão estreitamente a destruição de Jerusalém com a sua volta à terra depois da tribulação que é difícil distinguir entre as palavras que se referem exclusivamente a Jerusalém e as que se referem à sua segunda vinda. Jesus provavelmente quis dizer que a destruição de Jerusalém tipificaria sua vinda para julgar o mundo. Verso 8. Vede que não sejais enganados. Muitos messias falsos vieram na geração que se seguiu imediatamente a Jesus. Sou eu. Falsos mestres alegarão ser o Cristo. Verso 9. O fim não será logo. Ele advertiu que haveria guerras e perturbações de diversos tipos, mas que o fim não seria imediato. Algumas seções desse discurso se referem à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E outras seções se referem à vinda de Jesus no fim dos tempos. Marcos 13, verso 4. Verso 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Sinais do céu. Essas predições podem ser tomadas literalmente como sinais do fim. Ver referências cruzadas em Mateus 24, 7 e Marcos 13, verso 8. Verso 12. Lançado mão de vós e vos perseguirão por causa do meu nome. Ele falava profeticamente sobre a comunidade cristã. A perseguição seria por amor do seu nome. Os versículos seguintes encontram seu complemento na narrativa das perseguições no livro de Atos. Verso 13. Para que deis testemunho. As provações sempre eram oportunidades, Tiago 1, versos 2 a 4, e a perseguição é frequentemente um ótimo momento da pessoa ampliar o seu testemunho. Verso 18. Um só fio de cabelo. Conforme o verso 16, não era uma promessa de preservação da vida física, mas uma garantia de que não sofreriam a perdição eterna. O próprio Deus soberanamente preserva os seus. Verso 20. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos. É possível que alguns dos ouvintes do Senhor viveram para ver o cerco e a tomada de Jerusalém em 70 depois de Cristo.
Uma comparação com Mateus 24, versos 15 e 16 e Marcos 13, verso 14, sugere que esse sinal está intimamente ligado ao abominável da desolação, Mateus 24, 15, Daniel 9, 27 e 11, 31. Esse sinal de Jerusalém sob cerco foi antevisto em 70 d.C., mas também aguarda o seu cumprimento no futuro. Verso 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. As pessoas normalmente fugiriam para a cidade murada para abrigar-se do exército invasor, porém Jerusalém está condenada. As pessoas devem fugir dela e não entrar nela, aqueles que ficaram ou morreram de fome ou foram vendidos como escravos. Verso 22. Vingança. Não é um sofrimento sem sentido, mas a justa retribuição de Deus pelo pecado. Verso 23. Ai! O cerco de Jerusalém no ano 70 d.C., de fato, trouxe sofrimento extremo. Verso 24. Jerusalém será pisada por eles. Desde 70 d.C. até a reconstituição da nação de Israel, Jerusalém esteve nas mãos dos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Compare com a plenitude dos gentios em Romanos 11, 25. A frase dá a entender que Deus tem estabelecido um tempo de oportunidade para os gentios que terminará com a futura restauração do favor de Israel. Essa expressão é exclusiva de Lucas. Para alguns, ela identifica o período que vai do cativeiro de Israel, 586 a.C., na Babilônia, segundo Reis 25, até a sua restauração no reino, Apocalipse 20, versos 1 a 6. A era também tem sido marcada por vastos privilégios espirituais para as nações gentias. Isaías 66, 12, Malaquias 1, 11, Mateus 24, 14 e Marcos 13, verso 10. Verso 25, haverá sinais no sol, lua e estrelas. Se os versículos anteriores predizem a queda de Jerusalém, os versículos seguintes devem tratar do tempo do fim e dos sinais do aparecimento de Cristo. Verso 26. Homens que desmaiarão de terror. As crises políticas e sociais, ao lado dos fenômenos físicos do mundo, serão mais do que os homens podem aguentar. Os poderes do céu serão abalados. Os juízos finais de Deus serão seguidos por uma mudança em todo o universo físico. 2 de Pedro 3, versos 10 e 11. Verso 27, numa nuvem. Uma nuvem de glória luminosa trará Cristo de volta à terra, dando um sinal inequívoco de sua realidade. Capítulo 9, versos 31, 32 e 34, Mateus 17, 5, Atos 1, 9, versos 9 e 11 e Apocalipse 1, verso 7. Filho do homem é a expressão que Jesus usava frequentemente para referir-se a si mesmo. Mateus 24, verso 30. Verso 28. Ao começarem essas coisas a suceder. A linguagem implica num processo que se estenderá durante um tempo, advertindo aqueles que são capazes de interpretar os sinais. Redenção é libertação, livramento mediante o pagamento de um preço. Jesus pagou o preço no Calvário e agora ele olha para o cumprimento final daquilo que o livramento significa. Romanos 13, verso 11. Versos 29 e 30. Vede a figueira. Uma árvore comum na Palestina cujos frutos brotavam muito cedo na primavera. O aparecimento das folhas anunciam que o verão se aproxima. Assim, do mesmo modo, os sinais nos dizem que está próximo o reino de Deus. Com essas palavras, Jesus mostrou que o reino de Deus ainda não tinha se realizado completamente e que viria no futuro. Essas palavras complementam o capítulo 17, verso 21. O reino de Deus está entre vós. Verso 32. Esta geração.
Mateus 24:34, Marcos 13:30 e Lucas citam esse pronunciamento substancialmente nas mesmas palavras. Se significa a geração daqueles que estavam vivos quando as palavras foram ditas, então todo o capítulo acima, até o versículo 25, deve ser interpretado como se referindo à queda de Jerusalém e o desmoronamento da nação judia. Se, contudo, geração significa a raça de Israel, Jesus estava profetizando que o povo sobreviveria até a sua volta. As duas interpretações estão em harmonia com o uso que Lucas faz do termo. Verso 34. Não venha sobre vós repentinamente. Uma outra tradução poderia ser: venha sobre vós de repente. O Senhor não disse que o fim seria totalmente sem aviso. Ele já tinha descrito sinais de advertência. Ele apenas insinuou que viria mais subitamente do que poderia ser esperado. Quando menciona sua volta, Cristo invariavelmente prescreve vigilância. Verso 36. Vigiai orando. Vigiar e orar são deveres cristãos até o fim dos tempos, para que possais escapar de todas essas coisas. Manuscritos mais antigos trazem a expressão para que tenhais força. A prova dos últimos dias exigirá resistência especial. Versos 37 e 38. À noite ia pousar no Monte das Oliveiras. Durante a semana da Páscoa, a cidade de Jerusalém estava sempre lotada de peregrinos de todas as partes do império. Cristo e seus discípulos talvez dormissem sob o gramado entre as oliveiras do jardim do Getsêmani. O povo madrugava para ir ter com ele. Jesus mantinha um regular horário de ensino no átrio do templo.